Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma ótima quinta-feira para todo mundo. E como vocês sabem, quinta-feira é dia de live Fervo das Cores aqui no Instagram do Portal e Bahia. Esse é o nosso espaço para falar sobre diversidade, falar sobre assuntos importantes que envolvem a comunidade LGBTQIAPN+. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante para esse final de ano, sobre família, sobre acolhimento e sobre família, sobre um olhar, sob um olhar muito especial que é maternidade. Vamos falar com um casal, mães lésbicas aí que vem fazendo sucesso nas redes sociais, vem crescendo nas redes sociais, elas são baianas e vem mostrando o dia a dia da maternidade delas através das redes sociais. E vamos conversar com ela para falar sobre como foi esse processo, conhecer essa história. E aí vamos trazer esse olhar, principalmente nessa época de final de ano, que a gente lembra muito de família, lembra muito de acolhimento. E vamos falar, conversar com essas duas aí, na verdade com uma delas. Yeah, bitch. Work. Mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade de contar a história de vocês aqui. Antes de, enfim, fazer as perguntas, eu estou conversando com Ana Guedes, que está representando Ana e Isabela Tanucha, que são idealizadoras aí, produtoras de conteúdo através do Instagram Duas Mães e Dionísio. E a gente vai conhecer a história dessa família. Eu estava conversando, falando mais cedo, né, logo antes de começar a live, que nessa época de ano a gente fala muito de família, né? De acolhimento. Então, muito por isso mesmo que a gente quis conhecer a história de vocês, conhecer como foi o processo. E é isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, nós que agradecemos, né? Isa tá mandando um grande beijo também para vocês, para toda a equipe aí do Bahia. Uma pena que ela não pôde participar, mas nós estamos felizes com esse convite, com essa oportunidade e estamos aqui para somar mesmo, tá? Massa. Antes de falar sobre esse processo de maternidade, eu queria entender como foi que vocês se conheceram, há quanto tempo que vocês estão juntas. A gente cobriu a tabela do estereótipo de lésbica que se encontra e casa em seguida. A gente se conheceu, a gente se conheceu em 2016, na verdade em 2015, e começamos a nos relacionar em 2016. Isso foi em maio, a gente começou a se relacionar em maio de 2016. Quando chegou outubro de 2016, a gente já juntou as escovas de dente, né? Já começou esse processo todo aí. Uhum. Então, foi basicamente assim mesmo. A gente se conheceu por amigos, né? Uma festa de Natal. Na verdade, foi no Natal que a gente se conheceu. Bem propício para o que você falou no início dessa época e tudo mais. Sim. E aí, no ano seguinte, a gente começou a se relacionar. E desde sempre, vocês sempre tinham o sonho de ser mãe? Já planejavam? Já era uma conversa de início de relacionamento? Ou foi surgindo com o tempo? Eu sou sendo sincera contigo, gato. Eu sempre quis ser mãe. Sempre É quis ser mãe. mesmo? Massa. Eu sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu achei que o meu papel na Terra seria ser mãe, né? Só que aí, quando a gente começou a conversar e a se relacionar e tudo mais, eu já cheguei dando a real. Falei, não, olha só, eu tenho essa vontade de ser mãe. Se você não estiver alinhada com os meus planos, a gente vai se desligar agora, porque eu realmente tenho um sonho de ser mãe com uma outra pessoa, com uma companheira, então. E graças a Deus, orixás, o universo, ela estava alinhada com o meu pensamento. Estamos aí hoje agora há 7 anos, quase 8, né? Massa. E como foi esse processo de início de maternidade para vocês? Como é que foi isso? Como foi enfim, esse processo? Olha, antes de John nascer, a gente conversava muito sobre tudo, né? Porque a nossa ideia é que a nossa família não tenha, de fato, um padrão heteronormativo, né? Onde tem sempre ali uma pessoa que faz um tipo de coisa, um cuida da casa, outro cuida de trabalhar. Então, a gente somos duas mulheres extremamente fortes e independentes. A gente não ia conseguir manter esse padrão de sempre um estar ali, né? De suficiência para o outro, né? Seja no trabalho, seja em casa. Então, a gente alinhou muito isso. E quando o John nasceu, a gente entendeu que seríamos duas mães, e não uma mãe e uma figura paterna, porque somos duas mulheres lésbicas, não tem condição de ter uma figura paterna aí, né? Não existe. Então, a gente teve isso muito alinhado. Foi difícil, como qualquer nascimento de qualquer criança. Quem já teve filho sabe
que as primeiras semanas, primeiro mês até os primeiros meses é um perrengue, porque tudo muda, a sua rotina muda, a sua casa muda. O que você gosta de fazer, talvez você não consiga fazer mais tanto quanto você queria. E aí, adaptar isso tudo no mundo com duas mães é também delicado, sabe? Uhum. Mas aí a gente consegue, de certa forma, gerir isso, né? E hoje a gente está muito bem, né? Tem sim as dificuldades ainda, mas isso existe em qualquer família. Né? É bem normal isso. Mas a gente está bem assim. Como foi o processo de vocês? Foi por gestação in vitro? Foi por algum outro método? Foi inseminação. A gente fez inseminação. A gente foi a São Paulo fazer. Né? Nossa. E isso foi tipo assim, como vocês já tinham alinhado, vocês foram se planejando ao longo dos anos porque, para assim, esse momento. Sim, é importante, inclusive, falar sobre isso. Porque a gente veio tentando... A gente começou a se relacionar mesmo, assim, até o casamento em si, em outubro de 2016. Logo em 2017, eu já quis adiantar. Eu falei, e aí, o filho? Eu quero viver isso, sabe? E aí, a gente começou já a pensar nessas situações. Só que Isabela passou por um período de... Teve alguns problemas uterinos que impediram, né? Então, a gente começou um tratamento. Na verdade, ela começou o tratamento, porque era sobre ela, né? Esse tratamento. E aí, ela fez umas cirurgias para adaptar o corpo, o útero para isso. Também ela vinha passando por um quadro muito grave de miomas, então era uma coisa assim quase impossível de conseguir ter filhos. Só que a gente, com muita fé, com muita persistência, a gente foi a todos os lugares possíveis para buscar a fé das religiões. E a gente foi ali elaborando isso. Em 2018, a gente conseguiu ter o primeiro positivo, só que a gente perdeu com uma semana depois e foi um baque muito doloroso. Quando a gente voltou para o ginecologista, ela falou que do jeito que estava ali, o útero dela era impossível ter um filho, que ela ia ter que fazer um outro procedimento e tudo mais. E aí ela fez esse outro procedimento, a gente tentou novamente, conseguimos, mas foi uma coisa assim tão surreal e espiritual, que quando Isabela estava parindo, a médica falou assim, não tinha condição nenhuma de você ter essa criança. Não tinha condição nenhuma de ter essa criança. Eu não sei o que é que eu tô tirando de você aqui, porque para mim é surreal essa questão de você estar conseguindo ter um filho com o estado que eu estou vendo seu útero aqui. Uhum. Então foi basicamente isso, né? Aí as pessoas perguntavam, mas e você? Você não quer gestar? Não tenho vontade. Tenho vontade. E sou bem fiel a essa minha falta de vontade. E graças a Deus que, apesar de todos os perrengues, a gente conseguiu, Isabela conseguiu engravidar. E ainda tá querendo outro, né? Vamos ver aí. Você já antecipou a outra pergunta. Então, já tem planos aí de aumentar a família. Menino, essa pergunta é meio polêmica, porque é o seguinte, ela quer, só que meu amigo, Dionísio tá com 2 anos, sabe? Tá no auge daquele período bem difícil da vida de uma criança. E eu fico me perguntando se ela tá maluca, mas se for pra mim, ela briga, ela reta comigo, porque o combinado eram 2 filhos, só que meu irmão é muita loucura. E aí... E eu queria pelo menos esperar um pouquinho, sabe? Mas ela quer logo. Mas se eu deixar também, Elcio, é bom sinalizar isso aqui, que ela vai ver depois a live. Se eu deixar, é para mais de 7 filhos que ela quer. Meu Deus do céu! Ela quer realmente um time de futebol. Eu falei, você tá querendo competir com o Gilberto e Gil, meu amor. Não tem a condição que Gil quer. Entendeu? E olha que você já chegou, tipo assim, mostrando, eu quero ser mãe. Isso. Só que ela também queria, mas não sabia que era tanto, né? E ela gostou, né? Gostou. Tá exato. Mas que bom, assim. E eu acho que essa paixão, vocês também transmitem muito nas redes sociais, sabe? Quem olha assim, vê esse acolhimento, essa paixão mesmo pela maternidade. E aí, já vem uma outra pergunta. Como foi que vocês decidiram produzir conteúdo nas redes sociais? Porque foi logo no começo, já na gestação, para mostrar o processo? Ou foi após o nascimento dele que vocês falaram, não, vamos mostrar como é o nosso dia a dia, enfim? A gente
Na verdade, a ideia de fazer o Instagram foi de Isabela. Logo quando a gente soube que confirmou que ela estava realmente gestante, ela falou: vamos fazer um Instagram para guardar fotos para Dionísio ver quando ele crescer. Eu falei, fiquei relutante assim ainda, mas falei, não, tudo bem, vamos fazer. Só que aí, quando eu sou uma pessoa muito ativa e crítica, quando eu entrei nesse mundo de dupla maternidade, eu vi tanta coisa que eu precisava dar meu bedelho, sabe? Falar alguma coisa sobre aquilo. E aí foi uma crescente, assim, né? Porque passou pelo processo de que, não, eu quero ter famílias como a minha para apresentar para o meu filho próximo, para ele não ter só uma referência de vivência heteronormativa. Comecei a procurar, achei famílias em Salvador, criamos um grupo de famílias LGBT de Salvador, fazemos encontros, promovemos muita coisa em relação a isso, né? Então, a gente tem hoje um grupo que tem mais de 80 famílias. E aí, partiu tudo desse propósito de trazer famílias para próximo de Dion, para que ele conviva com famílias iguais a dele, né? Não tenha só a referência heteronormativa. Só que aí, Elson, eu senti a necessidade de fazer mais. Para mim não estava o suficiente, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, para quando meu filho crescesse, ele ter um pedacinho de um mundo melhor, sabe? De levar para as pessoas a normalidade, que é a minha família, sabe? Aqui não tem nada de diferente. A única coisa que sai é que é protagonizado por 2 mulheres, sabe? Mas a gente se ama, a gente se cuida, a gente paga conta, a gente se reta, a gente fica muito bem, sabe? A gente é igual, sabe? Uhum. As demandas. E eu queria mostrar isso, porque sempre era uma coisa muito folclórica, né? Família LGBT é uma coisa muito folclórica. Você não anda por aí esbarra nenhuma. Graças a Deus que atualmente as coisas estão mudando e aí a gente consegue ter um pouco mais desse acesso e a internet nos possibilita isso. Então, meio que veio desse processo, sabe? A questão do Instagram. E aí acabou que a gente começou a reunir galera que se afiniza com o nosso conteúdo, né? A gente não tem nada muito grande, mas é um processo que eu respeito e admiro muito, porque é um tipo de abordagem muito além de uma família de família de comercial de margarina, sabe? De uma coisa muito bonita. Eu não queria isso, porque eu acho que tem muita gente fazendo e tudo bem. Não queria fazer igual. Quero uma coisa eu quero falar sobre alguns pontos críticos que a gente passa, que outras famílias iguais a nossa passam, sabe? Que minha mulher, enquanto mulher preta, passa. Mulher preta de um filho que é branco, entende? Tem muitas camadas aí para elaborar. Eu não posso parar simplesmente na dupla maternidade e ficar, que bonitinho, sabe? É meio que por isso aí. Tem você falando sobre isso, é muito do que você já destaca assim que entra no seu perfil. Que é um perfil de maternidade, mas também política. É um ato político, né? Nós, por si só, já somos seres políticos. Então, você sempre destaca isso. E aí a pergunta que eu tenho para fazer, vocês já receberam críticas nas redes sociais por causa desse posicionamento? Porque, como você falou, você não vai entrar nas redes sociais para mostrar aquela família bonitinha de margarina, mostrar apenas a beleza da maternidade. Não, você mostra o dia a dia, a sua rotina, as dificuldades mesmo, enquanto uma pessoa, uma mulher lésbica da comunidade LGBTQIA+, que tem suas dificuldades. E, enfim, você já recebeu algum tipo de crítica? A gente já recebeu, porque é muito aquela coisa. Tem uma galera que comenta, pô, minha vida já é tão difícil, eu quero vir para a internet para entreter, e aí eu bato de frente com mais problemas. Eu entendo, sabe? Eu entendo, só que ali é meu espaço. Se eu não estou conseguindo agradar você naquele conteúdo, você pode rolar seu celular um pouquinho. Desculpa a franqueza, mas é isso, sabe? É o meu espaço, é meu lugar de fala, é meu lugar. Eu não vou ficar preenchendo tabela do que as pessoas querem ouvir. Eu quero mais falar o que eu quero falar, entende? Então, a gente já recebeu esse tipo de crítica, assim. Precisa? Tem necessidade? Claro que tem. Se não tivesse, eu não estaria falando. Exatamente. Se não tivesse necessidade, era porque eu estaria muito bem. E seria ótimo para mim se eu estivesse muito bem. Eu queria dizer isso aqui para vocês. Se vocês não me perturbassem tanto, eu estaria ótima. Mas vocês me perturbam, gente. Eu tenho que falar, sabe? Eu tenho que tocar em alguns pontos que são necessários. De vez em quando, é até uma forma gourmet de falar. Quase todo dia a gente recebe a pergunta de cadê o pai da criança? Como é que a criança vai lidar com isso? Qual é a dificuldade? Gente, tem tanta família aí.
que se estabeleceu de um padrão heteronormativo, de um pai e de uma mãe, em que esse dito pai não registrou a criança e ela continua sem pai. E aí, a gente tem quase metade da população brasileira sem registro de pai, sem o nome no registro. Por que a galera não está preocupada com esse povo? Por que minha família, que está completíssima, cheia de amor, meu filho feliz, saudável, cheio de energia, está preocupado com meu filho por quê? Sabe? Então, são questões que se eu não me posicionar, se Isabela não se posicionar, se tantas outras famílias que fazem um trabalho lindo como o meu, assim, não se posicionar, a gente deixa batido, porque a gente tem que mostrar que é bonitinho. Mas não é assim, meu amigo, sabe? A vida não é assim. A gente tem que falar o que é que a gente pensa. A gente tem que bater de frente certas vezes, sabe? E eu acho que é muito também do que você falou da ausência mesmo de casais que falem sobre isso, principalmente baianos, sabe? Eu digo para o nosso recorte aqui. Acho que se a gente for olhar para o cenário nacional, a gente vai encontrar algumas pessoas mesmo. Mas nós temos as nossas particularidades e as nossas dificuldades, sabe? Então a gente precisa mostrar a nossa realidade enquanto baianos mesmo, que a gente passa por dificuldade. É uma coisa que a gente que fala, porque é baiano tem preconceito. Como assim, gente? Sabe? Então acho que a gente precisa mostrar mesmo com o nosso olhar, né? Você está coberto de razão, porque as mídias, as grandes mídias, os grandes criadores de conteúdo, parece que é tudo muito voltado para o eixo ali, Rio-São Paulo, o tempo todo, né? Só que a gente existe, pô. A gente está aqui. E se a gente não abrir a boca para falar, se a gente não... Fica como se não existíssemos. Então, inclusive, esses encontros que a gente promove, né, junto com outras famílias, outras tantas famílias, que é importante salientar que foi uma coisa que partiu da gente aqui de casa, mas não é a gente que cria, sabe? É uma coisa coletiva. Então, a gente faz isso justamente para reafirmar a nossa existência aqui em Salvador, aqui na Bahia, porque a gente existe. Pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso. É como se ficasse sempre ligado àquela região lá. Mas a gente está aqui com o nosso sotaque, com a nossa forma de falar, com o nosso jeito de se expressar, com as nossas gírias que só a gente entende. Depois a galera fala, o que você quis dizer com isso mesmo? Que eu não entendi. Mas porque, sabe? A gente também existe. A gente também está aqui. Precisa dessa visibilidade. Entende? Vocês começaram o perfil do zero ou foi um perfil que vocês já tinham e do foi... Zero, não. Do Se zero. você imaginava, assim, que iria chegar seguidores, pessoas querendo curtir, querendo acompanhar? Até hoje eu não acredito que tem gente lá que concorda com o que eu falo. Até hoje eu falo assim, mas olha, que tem de doido também nesse mundo, hein? Porque a gente tem um retorno muito bom, assim, sabe? De tudo que a gente faz. Assim. É pequeno, para algumas pessoas é pequeno, mas é tão próximo, é tão de verdade, que não é uma coisa que a pessoa passa lá e fala que gostou porque me achou bonita ou porque achou... Sabe? Gostou, porque é um conteúdo muito específico. Não é todo mundo que vai gostar. Então, juntar, como você falou, quase 5.000 pessoas que gostam desse tipo de coisa, sem nenhuma ajuda externa, sabe? É muito bom, é gratificante. Eu sinto que a gente está no caminho certo. E acho que é isso, gente. Influenciador não é quem tem milhares de seguidores. É quem consegue influenciar e contribuir para o seu núcleo. Se você tem 100 seguidores e você consegue conversar com aquelas pessoas, você está influenciando aquelas pessoas, sabe? As 5.000 pessoas, sabe, que estão te seguindo é porque estão consumindo o seu conteúdo e você é importante para aquele... Sim. E as pessoas, como você falou, que vão te seguindo, estão seguindo porque gostam, não porque você está oferecendo joguinho ou porque você está oferecendo prêmio, nada disso. É justamente esse ponto de partida aí. A gente... vou meio que fugir um pouco do assunto, mas vai fazer sentido depois, você vai entender. A gente... quando eu vi que... Depois que o John nasceu, eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre a não paternização da mãe não gestante, que sou eu. Porque as pessoas... Agora me amenizou, né? Porque eu fico falando muito. Mas antes as pessoas me transformavam muito numa figura de pai. Eu não sou pai, eu sou mulher, eu sou mãe, sabe? Eu sou uma mulher cis lésbica, eu sou mãe. Então, eu falei, cara, eu não quero me enquadrar nesse lugar de paternidade, porque eu não sou. Não sou, tô aqui para cobrir a tabela do pai de Dion, porque ele não tem pai, eu não sou um homem, eu não sou pai. Fechou aí. E era um conflito meio que interno que eu nem dividi com a Isabela. Depois eu vim entender do que se tratava.
E aí compartilhei com ela, falei, ó, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo dessa forma, não gostaria, porque não era uma coisa que eu esperei, sabe? Não era eu. E aí, depois que eu falei com ela, eu falei, quer saber, vou falar sobre isso no Instagram. E aí, meu irmão, eu fiz um post simples assim, peguei, eu nem sei mexer muito nessas coisas de edição, mas para falar eu gosto. Então eu peguei e editei uma coisa assim, besta, não paterniza a mãe não gestante, coloquei um texto que saiu todo da minha cabeça no momento, e aquela imagem ali repercutiu. Muita gente se identificou. E eu acho que a gente, é muito o que você falou, não é sobre números, é sobre as pessoas se identificar com aquilo ali, sabe? Com a verdade. Porque tem tanta coisa estranha acontecendo que falta gente verdadeira para falar sobre suas dores, para falar sobre suas dificuldades. Então, eu parto muito desse princípio. É uma coisa que até hoje a galera compartilha, que até hoje comenta. Nos encontros de famílias é um assunto, né? E aí, como é que você está sentindo? Tá paternizado esse mês? Como é que tá isso aí? Sabe? É uma coisa que a gente foi criando, que nem esse termo, eu não sei. Eu vou ser ousada aqui, eu acho que nesse termo, paternizar a mãe gestante, existia. Eu acho que foi sair da minha cabeça mesmo. E aí a gente começou a falar sobre isso e é justamente o que você falou. É sobre estar perto, sabe? Não é uma coisa distante, utópica, fora de cogitação, é uma coisa muito próxima. E a galera se identifica com isso, entende? Uhum. E ainda tem um peso que é falar isso com sotaque baiano, que só a gente tem, meu irmão. A galera fica doidinha. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. É. Agora, como é esse dia a dia da maternidade, sabe? Assim, como vem sendo esse processo para vocês há 2 anos, assim, que vocês vêm compartilhando? Como é que vem sendo? Você falou já no começo que não é fácil, né? E até quando ela fala que quer ter mais filhos, né? Então... Foi uma descoberta, assim, porque por mais que você planeje uma maternidade, por mais que você fale sobre como é que você quer que seja, ela não vai ser do jeito que você acha. Porque cada criança reage de uma forma a tudo, a tudo. Logo quando a Isabela pariu, minha mãe veio ficar uma semana com a gente aqui. Ela veio e cuidou de tudo. Tava tudo tão bom. Quando ela foi embora, o caos se instalou na nossa casa, assim, de uma forma muito... Meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora? Como é que tá isso, funcionando isso? Só que hoje, é como eu te falei no início, eu acho que hoje a gente conseguiu driblar tudo e a gente tá indo bem, sabe? Com as nossas pernas. Dion é uma criança maravilhosa, que é muito no nosso ritmo, é muito a gente, é uma criança que é muito nossa. Então, a gente meio que se adaptou a essa forma mesmo de lidar de uma forma mais simples, sabe? Sem aquela coisa toda que se espera de uma maternidade, respeitando o nosso limite também, respeitando o limite dele. E aí a gente tá indo em paz, meu amigo. Foi uma mudança de vida muito, muito grande, mas que é boa também, sabe? Tem seus momentos também que não são delícia, mas a maioria é muito bom. Aí, agora sobre apoio familiar, assim, como é que vocês tiveram esse apoio, ou se tiveram, ou se não tiveram, se estão tendo, como é que está sendo esse processo? A minha família é toda de Feira de Santana, né? Eu sou natural de Feira. E eu moro aqui hoje, em Salvador, com isso. E aí, a gente tem o apoio, só que é aquele apoio distante, né? Não tá aqui, sabe? Mas tem. Quando a gente viaja para lá mesmo, tem muito. Dion quebrou muito coração homofóbico na minha família também. E isso tudo agrega, né? Porque todos os paradigmas, quando você olha para uma criança, que você vê que está sendo bem cuidada, feliz e tendo toda a atenção possível, você fala, caraca, pode dar certo. Realmente uma família homoparental tem tudo para dar certo, porque tem muito amor. Então, isso meio que quebra, né? Um pouco essa ideia de que família não funciona, né? E aí ele colaborou, ele ajudou a gente, inclusive, nesse processo. Mas, assim, de ontem o tio, que é o irmão de Isa, que ele é doido, apaixonado pelo tio. Minha irmã também, ele é doido pela minha irmã. Então, a gente consegue... Meu pai, de vez em quando, liga também para saber sobre ele. Tá tudo bem, como uma outra família mesmo, sabe? A gente até tinha um medo no início, da rejeição, de tudo mais, porque eu vim de uma família muito religiosa, evangélica, e que tive meus perrengues, né? Sofri minhas coisinhas. Mas, como eu falei, Dion realmente quebrou corações homofóbicos. Ele conseguiu transpassar isso aí. Hoje a gente tá muito bem. Massa.
Aí você falando sobre quebrar esse mundo homofóbico, e aí a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, assim, como que você imagina o mundo para ele? Assim, obviamente nós não estamos no mundo ideal, estamos evoluindo ao longo dos anos, mas eu queria saber como é que você imagina esse mundo para ele. Olha, logo quando Dion começou a entender o mundo dele, né, que ele não tem pai, que ele tem duas mães, minha mãe e minha mãe, eu recebia muita, minha família com toda a melhor intenção do mundo falava: Kelly, vocês têm que preparar Dion para Dion encarar o mundo, porque não vai ser fácil, porque ele vai ter perguntas que ele vai ter que responder. E aí isso começou a me incomodar em um grau muito forte, porque assim, pensa comigo, se uma criança que é criada por um casal heteronormativo não tivesse uma educação preconceituosa, homofóbica, racista, eu talvez não precisaria ter que preparar meu filho para o mundo. Sim. Então, será que esse papel é realmente meu? Sabe? Será que você é hétero que está me ouvindo aí agora? Será que você não pode parar seu filho 12 minutos e falar: meu filho, cresça respeitando as diferenças, cresça respeitando a diversidade? Porque se você fizer isso, meu amigo, meu caro amigo hétero, eu não vou ter que explicar para meu filho, não vou ter que ensinar meu filho a se defender, sabe? Disso, porque não precisa. Eu acho que é um projeto muito coletivo. E tá nesse Instagram falando sobre isso, botando a cara na rede, é justamente também para colaborar com isso, sabe? Para que meu filho tenha um mundo um pouquinho melhorado só. Que ele não precise passar por coisas que eu e a mãe dele passou, sabe? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente está num processo bom de evolução a passos de formiga. Só que eu acredito muito nessa evolução, sabe? Eu acho que está vindo crianças mais conscientes, mais respeitosas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a educação também é a base de tudo. Massa, com certeza. E aí, aproveitando, eu queria que você mandasse um recado assim, para as pessoas que, assim como você, tem um sonho de ser mãe, de construir uma família com uma criança. Então, eu queria que você mandasse um recado para elas, enfim, se dar dicas, talvez, enfim. Primeiro, não sei se você tem sonho de ser mãe ou pai solo, ou se você quer ter realmente com uma outra pessoa, né? Se for com outra pessoa, minha irmã, conversem, se alinhem as ideias, as perspectivas, qual é o objetivo. Veja se de fato você quer isso, porque filho não é brincadeira. Eu até brinquei essa semana no Instagram, porque Dion tá num período muito virado da vida dele, né? Eu compartilhei sobre isso. E aí eu falei: se você quer ter um filho para alegrar a sua casa, é melhor você não ter. Ligar um pagode e ouvir para alegrar a sua casa, porque filho vai muito além disso. Então é muita responsabilidade, é muita agonia, vai ter hora que você vai surtar. Então veja se você realmente quer isso. Se você quiser, vá, porque é bom, sabe? Tem todas os perrengues possíveis, mas é bom. Filho é bom, é gostoso, a gente aprende mais do que a gente ensina. É bom a gente falar sobre isso aqui. E é evolutivo, sabe? Eu gosto muito. Então, se informem, alinhem as ideias, procurem alternativas, porque não é todo mundo que tem condição de fazer uma FIV da vida, porque é um processo muito caro. Existem outras alternativas, existe a inseminação caseira, a autosseminação, que é a mesma coisa. Então, procurem as alternativas possíveis e sonhe, viva, vá atrás do que move seu coração, do que você quer fazer, porque vale a pena, no final vale a pena, sabe? Nossa, Ana, assim, maravilha assim, escutar a sua história. Acho que, enfim, vocês são exemplos mesmo assim de inspiração, de que mostra a realidade mesmo, de que fala, de que não tá. Eu não quero falar o que a grande massa quer ouvir. Quero falar o que as pessoas realmente precisam. Eu acho que esse é o papel importante mesmo dos novos, dos produtores de conteúdo. Então, gostaria de te parabenizar a Isa, que vai escutar depois esse nosso bate-papo. E eu desejo muito sucesso a vocês mesmo, assim. E muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Acho que esse trabalho que você está fazendo é primoroso. Não pare não, porque a gente precisa mesmo, sabe? Eu sei que nem sempre pode ser fácil, mas continue, persista. E tamo junto mesmo. Qualquer coisa, estou às ordens novamente. A gente pode conversar. Viu? Márcia, eu gostaria de dizer que o Portal Bahia está aqui de portas abertas para quando você fizer seus projetos com outras mães,
tiver algum evento, pode mandar para cá que a gente divulga, certo? Enfim, se tiver alguma ação que você conhece, que você quer divulgação também, pode mandar para mim. Já tem o meu número do WhatsApp, tem aqui também o Instagram. E vocês que estão assistindo também, esse espaço também é de vocês. Então, tiver qualquer coisa, eu só preciso divulgar aqui um projeto nosso. Eu tenho uma associação, estou construindo um projeto e quero essa divulgação. O Portal Ibaia está aqui de portas abertas e, enfim, para todo mundo. Obrigada, meu irmão. Obrigada mesmo, viu? Um E, beijo aí. Um beijo para todo mundo e só observação importante. Esse conteúdo, para você que chegou agora, você que não conseguiu assistir todo, vai ficar aqui no Instagram do Portal Ibaia. Também vamos colocar lá no nosso canal do YouTube. E ainda hoje, provavelmente hoje e amanhã, vai ser uma matériazinha com um resumo desse nosso bate-papo também. E Que semana massa. que vem a gente está de volta. Que massa, que massa. Valeu. Beijo, Ana. Até a próxima. Beijo, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, bitch. Work.